Educação Canina de volta para responder mais uma das perguntas de vocês. Hoje eu vou responder uma pergunta bem legal sobre o treinamento da e-collar, que é como você fazer essa transição, uma dica, né, que me pediram. Como fazer essa transição para a fase de treinamento da e-collar com guia para e-collar sem guia, tá? Então, para todo mundo que acompanha meu canal, vocês sabem que eu mostro bastante para vocês o treinamento dos cães no colar eletrônico. Boa parte, a maioria, na realidade, todos os cães que vêm para treinamento intensivo aqui passam pelo treinamento do colar eletrônico. E a transição de você ter a resposta mais no colar eletrônico do que na guia é mais ou menos o coração dessa pergunta, tá? Boa tarde, minha gente! Beijo, boa tarde, boa tarde, boa tarde. O que acontece? Assim que a gente começa a treinar no colar eletrônico, todo mundo que compra o equipamento e começa o treinamento fica super empolgado com a ideia de não preciso mais da guia, quero fazer tudo já no colar e quero não precisar mais desse cordão umbilical que é a guia aqui. O grande lance é o seguinte, existe sim uma ansiedade muito grande. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bom ver vocês. Boa tarde, Isa, Val, boa tarde, gente. Mamandinha, boa tarde, boa tarde. Obrigado por estar aqui. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Sim, existe uma ansiedade muito grande, a gente fica super empolgado, super animado, quero colocar o meu cachorro sem guia, quero fazer tudo já no colar. Porém, lembrem de uma coisa muito importante, colar eletrônico é uma ferramenta não direcional. Eu faço questão de pontuar isso para vocês em todos os vídeos, porque não adianta ter muita pressa e querer que o cachorro responda tudo de cara só no colar, sem esse pedaço da direção da guia, senão você vai se perder e o seu cachorro vai se perder. Então, qual que é a minha melhor dica para quem quer começar a graduar para a ideia do off-leash, que é sem guia, e a comunicação exclusiva no colar? Comecem dentro de casa, tá? A primeira fase que eu acho legal, que você vai experimentar a resposta do seu cachorro sem a guia, só no colar, é dentro de casa. Então, lembrando, para quem não conhece nada sobre treinamento de colar eletrônico, vale a pena elucidar. Quando a gente começa o treinamento de colar eletrônico, a gente começa prong, guia e colar eletrônico, tá? Então, você vai parear o que você vai pedir para o seu cachorro, ou toda a sua fase, toda a sua instrução de direção, você vai parear o sinal do colar com direção na guia. Por quê? Porque o colar eletrônico nada mais é do que um equipamento que insere um estímulo específico, uma sensação diferente. O cachorro precisa saber o que essa sensação é, quando ela entra e quando ela sai, tá? Então, o que é parear o colar no treinamento é adicionar essa sensação ao início de um exercício e o fim do exercício. Pressão e relaxamento. Inserir estímulo, remover estímulo, tá? Para que isso serve? Para trazer um senso de urgência e um esclarecimento maior para o cachorro, no sentido de, nesse momento que eu verbalizei isso, que essa sensação entrou, tá valendo o que eu pedi, assim que você terminar, sai a pressão, já você completou o que eu pedi. Então, a gente usa muito essa coisa de comunicação no colar, porque é uma tradução disso que eu acabei de explicar, tá? Lembra que a gente não pode conversar com o cachorro, então eu tenho que deixar claro para o cachorro o que essa sensação representa quando ela entra e quando ele completa o exercício, o que acontece, essa sensação sai. Então é início e fim de exercício, tá? Completo. Essa linha fica mais limpa, fica mais clara quando a gente finaliza desse jeito. Então, no início dos exercícios, e tem uma série de práticas diferentes que vocês podem ver no meu canal do YouTube, vocês vão ver um monte de vídeos assim, que é exercícios simples como do place para você, de você ir para o place, uma vez que o cachorro chega até você, a posição do lado, a posição na frente, ou sentar, ou deitar, o que você quiser fazer, tá? As variações são pessoais, você pode começar isso da forma como você quiser, lembrando que no início você tem que começar com a prong e a guia, ou a guia unificada e o colar eletrônico, que seja alguma coisa que faça com que o cachorro entenda que a direção do exercício que você quer, a mecânica do exercício, tá? Então, o que isso tem a ver com a ideia de soltar? Que horas a gente consegue soltar guia depois que a gente é bem consistente nessas repetições? Então, na primeira semana do cachorro no colar, eu faço questão de usar o estímulo contínuo presente toda vez que eu estou verbalizando o comando. Então, por exemplo, o cachorro está aqui comigo deitado no place. Eu quero multiplicar o máximo possível essas experiências, então eu vou usar todas as oportunidades que eu tiver, e nessa fase o cachorro vai inclusive estar mais próximo, mais presente de mim no dia a dia dentro de casa, porque é aonde eu tenho mais chances de multiplicar essa experiência da sensação do colar, que é dentro de casa. Então, se eu estou na sala, eu trago o cachorro para a sala, ele está no place. Antes de eu colocar ele no place, vou verbalizar o comando, acionar o colar, direcionar ele, acionar, segurar, direcionar ele para o place, 4 patas no place, posição deitado correto, pum, estímulo sai, tá? Ah, saí da sala agora, eu quero ir pro escritório, eu tenho um trabalho para fazer no computador.
Pego o meu cachorro, pego a ponta da guia enquanto ele está deitado, falo junto, quando eu falar a palavra junto, aperto meu botão, seguro, posiciono ele com a guia, solto o meu botão. Saí do lugar, vamos continuar caminhando, ele vai caminhar comigo. Eu cheguei no escritório, vou colocar ele no place, em outro place no escritório, olhei, antes dele chegar no place, eu vou verbalizar o comando, place, apertei o botão, segurei, posicionei ele, ele completou, sentou, deitou, libero a pressão do botão, tá? Ah, de repente eu tô no escritório, saio, vou pra cozinha, vou fazer o mesmo processo com ele até chegar na cozinha. Então, do escritório pra cozinha, ele vai vir pro junto, ele vai caminhar comigo, na cozinha vai ter outra oportunidade de place. Todas essas chances que eu tô dando pro cachorro é dele experimentar múltiplas vezes as variações do colar, tá? Normalmente, quando a gente tá nesse estágio, são níveis baixos, eu não estou falando de intervenções maiores, eu estou falando da linguagem que vai garantir com que lá na frente o colar se torne exponencial, se torne mais importante do que essa minha direção na guia. Aí você começa a poder brincar um pouquinho mais e experimentar dentro de casa, que é o seguinte, eu tenho 2, 3 dias fazendo isso, massa. Deixa eu tentar no 4º dia agora, soltar essa guia no chão. Isso, esse tempo, 3, 4 dias, depende muito de cada um, tá? Depende do quão consistente você é. Tem gente que consegue fazer isso no tempo mais curto, tem gente que precisa de um pouquinho mais de tempo, a prática é individual de cada um. Ah, cheguei no 3º dia, vamos lá. Deixa eu fazer um teste. Eu vou fazer essa mesma dinâmica que eu acabei de descrever, só que eu vou deixar a guia no chão. Então eu vou dar a oportunidade para o cachorro de responder o que eu pedi só no colar. O que vocês vão ver nessa primeira etapa? Às vezes vai funcionar, às vezes não. Às vezes o cachorro vai ficar confuso, às vezes ele vai vir direto, às vezes ele vai vir e no meio do caminho ele vai se perder. Por isso que a guia nessa etapa é importante. Por quê? Porque eu tenho chance de limpar, eu uso muito essa terminologia, limpar os comandos no colar. Quando você consegue limpar, é quando você... Essa fase é a fase da limpeza, da faxina, vamos lá, tá? Que é quando eu tiro o cachorro dessa posição e trago ele para perto de mim e no meio do caminho ele se perdeu, eu posso repetir o meu comando verbal, ajustar o meu nível do colar, segurar a ponta da guia e mostrar para ele como terminar, tá? Então você vai ter 1 milhão de chances de fazer isso nessa esfera dentro de casa, que é quando você vai limpando e experimentando. Então, provavelmente, mais 1, 2, 3 dias de limpeza, você já começa a ter um cachorro que prioriza mais o verbal, o comando verbal, junto com o estímulo colar. Essas duas coisas ainda estão acontecendo paralelas, tá? Isso significa que toda vez que você verbaliza o comando no colar, entra um estímulo que fica até o cachorro terminar, tá? Então tem 2 fases, eu vou explicar a segunda qual é. Quando você começa... E aí é massa, porque você pode inclusive experimentar recall dentro de casa, você pode sair do raio de visão do cachorro, chamar ele de volta, muita chance de praticar isso. Isa falou, uma reação mais extrema no colar pode significar que o estímulo foi alto demais ou que a dinâmica não foi clara para o cachorro. As duas coisas, tá, Isa? Depende muito do cenário. Então, às vezes, você pode ver, o cachorro às vezes pode simplesmente ter tomado um susto, ele podia estar distraído, ele, sei lá, se distraiu com alguma outra coisa, você acionou ele no colar, ele, de repente se assustou, de repente o estímulo tá alto demais, você vai ajustando, mas não se assuste com isso daí não, pode acontecer, tá? Às vezes pode ser simplesmente porque o cachorro foi surpreendido, não estava esperando isso acontecer, ou às vezes... Na última vez que você usou, sei lá, você pode ter acionado o colar 5 minutos antes, no momento onde ele estava, ela, no seu caso, um pouquinho mais intensa, e 5 minutos depois ela já relaxou, e agora esse estímulo, esse número do seu dial, que foi suficiente 5 minutos atrás, agora já não é tão mais necessário, agora você pode diminuir. Por isso que é bom aprender a navegar sobre os níveis, e nessa fase vocês vão experimentar muito isso. Então, vocês vão ver que, às vezes, num trajeto da casa, ou num trecho que você está fazendo esse exercício, o cachorro, sei lá, responde bem no 8, 9, mas, de repente, no trajeto seguinte, ou na parte da cozinha para cães que são mais agitados com comida, você vai sentir que o cachorro precisa de um nível um pouco maior. Então, também é um teste para a gente treinar o subir e descer de nível, o navegar pelos níveis diferentes do colar, para que você treine para uma situação eventualmente real, lá fora, onde você esteja com o cachorro, que só de colar eletrônico, por exemplo, se for o caso de alguns de vocês, tá? Chegou um prestador de serviço, eu estava na varanda, ela latiu. Uma correção do 30 fez ela chorar e mesmo assim repetiu. Peraí, deixa eu voltar aqui, peraí. Mesmo assim repetiu os latidos. Será que está faltando exercício com distração? Já corrigindo 35 e foi extremo assim.
tá faltando mais exercício, Isa. Tá faltando mais exercício aí, tá? Não significa que essa reação não pode acontecer, tá? Mas tá faltando multiplicar a experiência para ela, tá? Tá faltando multiplicar mais experiência no sentido dela entender. Por exemplo, nessa situação em particular é bem legal de você treinar o seguinte. O que é que eu treinaria no seu caso? Comece a treinar o deita com duração na varanda, tá? De preferência com o double down. O que é double down? É o corpo deitado e a cabeça deitada. Tem um playlist no meu canal do YouTube escrito Double Down, um monte de vídeo até de outras pessoas legais para vocês verem, tá? Qual a ideia de você treinar isso? É você criar uma posição 100% estática para o cachorro, que no seu caso vai te ajudar muito, porque você tem uma cachorra bem agitada. Treine esse deita com duração. Pode até ser no solo da varanda, não interessa o piso, tá? Inclusive é bom fazer variação de piso. Treine isso na varanda com ela, mesmo que não chegue ninguém. Treine isso para você fechar a varanda, abrir a varanda, deixar ela na varanda, sair do raio de visão, voltar, ir na porta, abrir a porta, fechar, bater na porta. Simule. Porque dentro dessa simulação, agora sim, tá? Primeiro, você vai ter que criar essa duração nessa posição estática em outros cenários da sua casa também. Você vai quebrar o processo. Então eu quero que ela fique ok com a ideia de ver um prestador de serviço chegando através do vidro da varanda. Então eu preciso que a posição, a base do exercício esteja pronta, sólida. Comece a treinar isso em pontos diferentes da sua casa. Com você próxima, com você distante, sei lá, com mais gente na sala, você, seu namorado na sala, alguém da sua família na sala, só você e ela na sala, e assim vai, tá? E aí comece a treinar isso na varanda. Por que eu estou falando que é importante você multiplicar essa experiência? O colar vai ser cada vez mais efetivo para você e cada vez a reação do cachorro vai ser cada vez menos tão aparente, menos assustadora, se ele experimentar isso com mais frequência, se essa linguagem for mais comum para ele no dia a dia, nas coisas simples que ele faz o tempo todo, tá? Então, sim, pode acontecer dela de um dia você ter que interromper e ela vocalizar numa situação de susto porque é uma pessoa diferente, sim. Mas o que é que você vai ver a diferença? Ela já vai estar mais familiar com o que você quer dela versus o que você interrompeu, tá? Esse é o grande lance. Cadê, meu Deus? Quem mais falou aqui? Vanessa falou. Pit Monster é muito reativa na rua com outros cães. Estou usando o colar somente nos passeios. É errado? Não, não é errado. Dentro de casa não tenho problemas. Ela aceita, deita, espera, abre a porta e tudo sem colar. Não é errado, tá? Dito isso, já que ela é tão boa assim em casa, você não precisa pensar que em casa você tem coisas enormes para corrigir. Mas pense que em casa é uma oportunidade grande que você tem de refinar a linguagem com o colar dela ou dele, dela, né, no caso, em casa. Deixa ela um pouco mais fluente no colar. Só pareie o colar com algumas coisas, tá? Lembre que ela não pode usar o colar o dia inteiro, principalmente no seu caso, por conta de pele e tudo mais. Então faça 2, 3 horas, 4 horas por dia picadas de exercício com o colar. Para que ela fique mais fluente no colar, tá? O que, é que você vai sentir de diferença quando você estiver lá fora ou em situações mais extremas, onde você tenha que aplicar correções mais altas, você vai ver um cachorro mais familiar com isso. Não necessariamente que a resposta vai ser menos explosiva, como eu falei para Isa, mas você vai ter uma... Depois daquilo ali, eu entendo o que você está querendo dizer, eu sei que vem de você, eu sei qual que é essa linguagem, você entendeu? Fica mais familiar pro cachorro assim. Isa falou, entendi, foi como a namorada, ele ficou assustado com a reação dela. Não tem problema, Isa, é normal isso acontecer, tá? Às vezes o cachorro toma um susto, fica mais assustado assim quando ele tem uma correção um pouco mais alta numa situação específica, faz parte. Mas ainda assim, multiplique um pouquinho mais, tente multiplicar. Quanto mais a gente multiplicar a experiência, melhor, tá? No início, eu acho que assim, a primeira fase da vida do cachorro no colar, eu acho que os primeiros 6 meses são determinantes, onde a gente tem que ser bem consistente nessa linguagem, refinar essa linguagem, para que a gente consiga gravitar para esse momento da pergunta, que é como que a gente faz essa transição, né? Então, como é que você consegue ter o cachorro 100% fluente no colar e sua pronga e sua guia virem realmente secundárias para situações onde eu posso ter o cachorro na pronga e na guia na rua por uma questão de segurança, mas eu estou priorizando a resposta do cachorro no colar. Nada mais é do que fazer isso com bastante frequência, trazer variáveis para os exercícios, para multiplicar essa experiência para o cachorro, tá? Lá fora, é assim, vocês sabem que eu não gosto muito de advogar por essa ideia de cachorro 100% solto, tá? Eu nunca vou advogar por isso. Um cachorro só de colar
não é um cachorro 100% solto. O cachorro só de colar é um cachorro que tem mais liberdade, mas permite que você tenha a habilidade de intervir na tomada de decisão dele. Mas ainda assim, uma vez que você não tem uma guia no cachorro, o cachorro pode um dia estar de frente com uma situação que é mais interessante para ele, mesmo ele estando super fluente no colar. Então, absolutamente quem quer chegar nesse nível tem que saber que esse risco um dia vai existir. Dito isso, tudo na vida é risco e a gente não pode nunca estar 100% seguro. Mas experimentar isso com o cachorro é fenomenal e pode ser maravilhoso. Mas para isso acontecer, para você se sentir seguro, numa trilha, numa cachoeira, numa praia, numa fazenda, num sítio, seja lá onde for, é importante que o seu cachorro tenha uma noção muito forte, principalmente de recall, que é voltar para você, e o que fazer com você. Não só recall, né, mas posição, na questão de perímetro, se eu tiver que ele dá liberdade para ele se distanciar um pouco mais e trazer ele de volta. Quando ele voltar, ele sabe que é aqui do meu lado. Então a gente vai voltar a andar no meu passo. Você vai ficar mais ou menos que no meu ritmo aqui. Então isso também é importante. Esse junto, essa posição do junto legal. E uma boa resposta de duração. Se eu tiver que parar no meio de uma trilha, no meio de um sítio, no meio de uma fazenda, no meio de uma praia, porque eu quero tomar água de coco, comer alguma coisa, eu preciso que ele pare e fique sentado no mesmo lugar, entra o elemento de duração. Então se a gente pudesse resumir, deixar a coisa o mais simples possível, 3 coisas vão ser determinantes para que o seu cachorro comece a graduar para essa esfera de o colar agora vai ser a minha vida que eu quero essa liberdade, eu quero desfrutar disso. Então lembrem dessa tríade. Um excelente recall, que o melhor lugar para vocês treinarem recall é dentro de casa. Por quê? Porque 22 horas e meia ou mais por dia seu cachorro está dentro de casa com você. É aonde você pode experimentar, possivelmente sem risco, para a maioria das vezes. Então, é quando eu posso dar a liberdade para o cachorro sair do ambiente, do quarto. E eu estou no quarto, ele está na sala, eu chamo ele para mim. Eu estou na sala, ele está no quarto, eu chamo ele para mim. Eu estou na cozinha, ele está na sala, eu chamo ele para mim. Ele está na cozinha, eu estou no escritório, eu chamo ele para mim. Olha quantas vezes por dia a gente consegue repetir e replicar. E, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade também, obviamente, de dentro de todos esses treinos e mesclando entre estou trabalhando direção e estou reforçando e multiplicando a experiência desses comandos que são importantes para mim, e eu tenho a oportunidade de, ao mesmo tempo, corrigir coisas que eu não quero. Então, por exemplo, eu estou nesse momento onde eu dei mais liberdade, eu quero ensaiar recall com o meu cachorro múltiplas vezes. Ele vai ter chance de fazer alguma besteira. Isso é importante, porque é onde eu posso entrar e corrigir. Então, o cachorro pode, no meio dessa confusão, ir lá mexer no lixo, ou pode, no meio dessa confusão, e tentar subir no balcão da cozinha. Aí, nessa hora, é um treino para vocês que estão manuseando o colar, que é navegar entre os níveis, que é, eu sei que eu preciso, por exemplo, estou treinando recall só no tom, então o tom vai servir para o meu recall, mas ele tentou subir no balcão, eu vou corrigir ele no nível um pouquinho mais alto do que eu sei que é relevante para ele. Eu estou no escritório, ele está aqui na sala, de repente eu estou escutando um barulho diferente, eu vi que ele está mexendo no lixo. De lá, eu vou subir meu nível, um pouco mais alto, corrigir, depois transiciono, tom, chamo ele de volta para mim, tá? Dentro de casa é o melhor ensaio de todos. É onde você tem chance inúmeras vezes de multiplicar essa experiência de tradução do colar para você. Absolutamente na rua, quando você estiver nessa fase onde você está experimentando isso. Isso, tá, gente, depende muito do cenário de cada um de vocês. Eu sei que tem pessoas que estão aqui em São Paulo como eu, em bairros mais movimentados, com um monte de coisa de distração. Então, pelo amor de Deus, não corram risco, não se apressem para fazer isso em lugares que tem muito trânsito de caminhão, moto, carro, nada disso, tá? Vocês vão começar a sentir na rua que eu tenho a guia, eu tenho a prong, eu tenho o colar, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a minha guia e eu vou tentar ajustar o cachorro o máximo possível no colar. Então, eu vou priorizar o colar primeiro, considerando que você já fez essa fase inicial, tá? Que é o que eu expliquei um pouquinho antes no vídeo, que é acionar o colar junto com a direção da guia. Depois eu vou deixar a direção da guia um pouquinho mais secundária e vou priorizar o colar nessa fase, tá? Para que você eventualmente chegue no ponto onde você amarra a guia na sua cintura, o cachorro soltar aqui, eu estou priorizando só o colar. Sei lá, eventualmente você pode ter uma guia um pouco mais compridinha, se você quiser deixar a guia no chão. Mas aí já entra na etapa de aonde você está, qual o cenário que você vive, se a cidade é movimentada ou não, se você está num bairro tranquilo ou não. Qual o grau de risco que você corre aí de não deixar o seu cachorro eventualmente. Considere que ele pode errar. Na rua é onde ele pode errar mais, tá? Em ambiente social é onde ele pode errar mais. Então, é onde ele vai ver mais distrações e mais coisas que vão chamar a atenção dele e possivelmente podem fazer com que ele quebre isso daí. Então, considere ter uma guia como segurança, tá? Isso é muito importante. Mas
No fim das contas, eu acho que o que define a possibilidade de você transicionar o mais rápido possível para o famoso off-leash no colar é muita e muita repetição com a guia. Então, off-leash é sem guia, leash é guia. Então, bastante tempo com essa guia, gradativamente tirando a prioridade da guia e passando a prioridade para o colar, ainda assim tendo a guia como seu elemento de manuseio primordial, mesmo que ela esteja amarrada em você. Então, você pode continuar indo por essa linha até você se sentir seguro na resposta do seu cachorro. Mas eu, Raquel, pessoalmente, acho que você chega lá bem mais rápido quando você trabalha dentro de casa com o seu cachorro, múltiplas vezes. Não só nessa posição do junto ou perímetro de posição específica, mas em tudo. E principalmente chamar a atenção do cachorro para ele voltar para você e parear isso em tudo que você precisa que ele faça no dia a dia, tá? Então, talvez essa seja a minha melhor dica. Eu sei que o tempo, aí muita gente vai perguntar quanto tempo. O tempo, essa pergunta do tempo, gente, eu nunca posso responder com tanta clareza para vocês, porque eu não sei, eu não estou dentro da vida de vocês, eu não sei quanto tempo por dia vocês dedicam para isso. E eu não estou dizendo que você precisa fazer isso 10 horas por dia, mas se você fizer, sei lá, 2, 3 sessões de oportunidade desse tipo todo dia em casa, você tem chance de replicar isso com bastante variedade, tá? Você falou, quando o cachorro já está bem na prong, quando entra no colar é bem mais fácil também. Na rua praticamente não encosta na guia. Exatamente. Então tem um valor enorme de você ter a fase 1, que é a fase bacana, com a prong, que você já traz o cachorro para uma posição onde ele fica um pouco mais seguro, é mais fácil você controlar. Então quem fez prong primeiro e depois da prong vai para um colar, absolutamente seu caminho vai ser melhor, mais rápido, menos tortuoso, menos confuso. Para quem está começando direto no colar, não passou pela prong, ou está começando direto com prong e colar, ou está começando direto com guia unificada e colar, vocês vão ter que limpar essa entrada aí do colar, tá? Principalmente na hora de caminhar. Então, esse início tem muito do cachorro entender o que ele precisa fazer. De novo, acho que o segredo do colar eletrônico é justamente esse. É vocês entenderem que o colar é não direcional. Ele é extremamente efetivo quando ele entra nessa dinâmica dessa linguagem, dessa tradução. E para isso tem que ter uma ferramenta junto no início, não tem jeito, entendeu? Muita gente falha às vezes simplesmente por botar o colar no cachorro sem nada e só apertar o botão. Se você usar dessa maneira, a única coisa que você vai ter é poder de intervenção para potencialmente interromper um ciclo de comportamento negativo pontual, nada mais do que isso, tá? Mas no dia a dia, se você quiser elevar o cachorro e colocar o cachorro numa condição onde aquilo ali realmente faça sentido para ele, vocês têm que ir mais ou menos por essa linha, tá? De novo, tempo e repetições são muito particulares de cada pessoa. O quão você consegue trabalhar ou assim, aproveitar, né, as oportunidades que você tem. Porque eu sei que tem pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam, estão mais ocupadas ao longo do dia. Quando eu estou falando tempo, de novo, gente, eu não estou falando de passar o dia inteiro fazendo isso com o cachorro, tá? Se você tem 2 oportunidades no dia, por exemplo, de dedicar para o seu cachorro, sei lá, que normalmente as pessoas pegam o cachorro para descer de manhã ou pegam o cachorro para descer à noite, pegue essa janela de tempo, divida em 2. Então, essa janela de tempo vai ser, uma parte vai ser caminhada, a outra parte vai ser isso que eu acabei de descrever aqui agora. E otimizem o tempo de treinamento de vocês. O que é otimizar o tempo de treinamento de vocês? Tentem incluir os cães de vocês em situações do dia a dia de vocês. Qualquer uma delas, qualquer situação simples do dia a dia que vocês potencialmente poderiam incluir o cachorro, são oportunidades de treino. Mesmo que seja, eu vou descer na esquina e vou comer um pão de queijo, ou eu vou, sei lá, vou até ali que eu vou comprar uma coisa na lojinha de material de construção e volto. Qualquer coisa simples nesse nível pode ser uma oportunidade de 15, 20 minutos que você tem de novo para reforçar e refinar essa linguagem no colar com o seu cachorro. Quanto mais oportunidade dessa você der para o seu cachorro, mais chance ele tem de replicar. E eu gosto de mencionar isso porque a gente fica sempre pensando que uma sessão de treinamento é uma coisa específica. E não é. A sessão de treinamento pode ser literalmente qualquer coisa que você está fazendo ao longo do dia que você decida incluir o seu cachorro em. Pode ser você trabalhando no computador, estudando, indo na esquina comprar alguma coisa, indo comer, indo almoçar, indo na casa de um amigo, qualquer coisa que você imaginar. Pode ser uma oportunidade boa para você trazer o seu cachorro para o contexto e ensaiar e treinar ele dentro desse sentido, tá? Gi, meu anjo, Gi falou aqui, preciso voltar aos treinos do colar. A vida ficou maluca, minha avó teve problema gravíssimo de saúde, isso deixou de ser prioridade, mas pretendo voltar. Volta, Gi, volta sim, é assim. Para você vai ser bom porque você já passou por isso no passado, existe uma memória desse treinamento, é só você pegar esse ritmo
e retomar, que vai fluir direitinho, tá? O cachorro tem essa memória, como a gente não esquece de andar de bicicleta, o cachorro que já passou em algum momento pelo colar, já teve um pouco a oportunidade de experimentar essa linguagem, ele absolutamente não vai esquecer. Então é só uma questão de você pegar o ritmo de novo e trazer isso de volta para a rotina. Por isso que eu falo para vocês que nada como trazer esse tipo de treinamento ou essas práticas para o nosso dia a dia. Em coisas comuns, coisas simples que a gente faz dentro e fora de casa, porque aí você não precisa literalmente abrir um espaço específico na sua agenda para fazer isso com o cachorro simplesmente já está lá, e aí você usa aquela oportunidade para trazer o cachorro para esse momento, que pode ser 15, 20 minutos, ele tira proveito disso aí, tá? E aí você vai experimentando, conforme você vai tendo essa resposta, guia no chão, dentro de casa, você tem chance de experimentar mais cedo o sol colar, quando você se sente mais seguro, aí agora você já está no momento onde, de fato, o seu cachorro já está nesse estágio aí, de sem guia e o colar já funciona melhor. Mas aí é a longo prazo, são 1000 experiências que você vai ter, que ele vai te provar todos os dias até onde ele está. E você vai se provar o quão consistente você é para ter a resposta que você quer lá fora, no mundo real, a céu aberto. Tá, gente? Mas eu não vou demorar nessa live porque eu tenho um cliente para atender agora, eu preciso sair correndo, mas eu fiz questão de passar aqui para dar esse oi para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, me avisem. Se der tempo hoje, eu volto para fazer uma live mais aberta de perguntas e respostas no YouTube, dependendo da hora que eu voltar, tá? Mas, de novo, obrigado por todo mundo que passou aqui rapidinho. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo, gente!